Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vários dos meus vídeos eu começo com essa frase. Que a graça de Jesus esteja com todos nós. O que é a graça de Jesus? Bom, meu objetivo aqui não é explicar o que é a graça, até mesmo me faltariam palavras, e me faltariam palavras porque me falta conhecimento. A graça é um assunto muito vasto, nós conhecemos muito pouco dela, mas o que Deus nos revelou, especialmente através do apóstolo Paulo, é o suficiente para que nós possamos alcançar a salvação em Jesus Cristo. Eu aconselho quem não conhece bem esse assunto, que leia Romanos, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 8. Leia com bastante atenção, com bastante interesse. O capítulo 5 talvez seja central nesse assunto, né? Mostra ali a disputa entre a graça e o pecado para nos ter. Parece que é como se fossem dois candidatos e os dois querem seu voto. O pecado pede o seu voto de um lado, a graça pede o seu voto de outro lado. Bom, mas em termos mais simples ainda, fica claro que a graça e o pecado não convivem juntos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5 que onde a graça abundou, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Né? Em termos humanos, em outras palavras, o que Paulo quer dizer é que a graça é muito superior ao pecado. Infelizmente, muitas vezes nós ouvimos pessoas falando sobre a graça de Cristo como se fosse algo pequeno, que até perde para o pecado. O pecado é apresentado como uma coisa até necessária, né, para que possamos sobreviver. Muita gente cristã apresenta o pecado como se fosse algo necessário para viver. Nós não conseguimos viver sem pecado. Então, quando eles dizem isso, em outras palavras, eles estão dizendo nem a graça consegue fazer com que a gente vença o pecado. Sempre que um pregador, um professor de teologia, seja lá quem for, disser nós não conseguimos vencer o pecado, ele está falando a mesma coisa que a graça não é o suficiente para vencer o pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso já deu isso já foi assunto para muitas brigas e debates, e vai ser assim até que Jesus volte. Né? Existem, especialmente com respeito a Cristo, dois reinos. O reino da graça, nós estamos vivendo agora, e o reino da glória, que será quando Jesus voltar. Muitos querem o reino da glória agora, bens materiais, muita riqueza, e não tem tempo nem atenção para a graça, né? Porque a graça está disponível agora, mas não estará disponível para sempre. E quando Jesus voltar em poder e grande glória, o que diz a palavra, então essas pessoas vão querer a graça, porque a vida delas não vai estar de acordo com as exigências de Deus, e então será tarde demais. Eu coloquei aqui no fundo algumas imagens verídicas do universo para mostrar que a graça ela é tão abundante quanto o número de estrelas que vocês estão vendo aí. A graça de Deus não é algo simbólico, ela é um poder divino. Se você quiser pensar assim de outra forma, você pode também, ela é como se fosse um poder, um elemento químico, né? Como nós temos a tabela periódica, com os vários elementos químicos ali, né? Ferro, fósforo, carbono, vários outros. A graça, ela é um elemento vivo. Ela é um poder que cura. Cura do quê?
de acordo com a palavra de Deus, ela cura do pecado. Sabe, quando o apóstolo Paulo diz assim, pela graça sois salvos, eu, cada vez que eu lia e estudava mais o assunto, eu falava, essa palavra salvo aqui não está perfeita para o contexto do capítulo. E aí eu fui no original, e aí sim eu fiquei satisfeito, porque uma das traduções para a palavra que foi ali traduzida como salvo, quer dizer curado. No original, o texto poderia ser traduzido assim, pela graça sois curados. Curado do quê? Do pecado. A graça é o remédio que Deus disponibilizou para aqueles que querem ser curados do pecado. Mas, para surpresa de muitos, a verdade é que poucos querem ser curados do pecado. Eu já ouvi pessoas cristãs dizendo que se para habitar no reino de Cristo ela vai ter que abandonar todos os pecados, então ela prefere não estar lá. Quer dizer que essa é uma coisa, uma vida chata, né? Enquanto nós não tivermos prazer nas coisas de Deus, as coisas de Deus serão realmente chatas. Enquanto nós estivermos andando na contramão da vontade de Deus, a vontade de Deus será uma coisa insuportável. Sabe que os anjos, eles encontram um prazer tremendo em comunicar-se com Deus, em adorar a Deus. Enquanto nós não tivermos pelo menos uma grande porcentagem desse sentimento por Deus, dessa fome da divindade, dessa fome de adoração a Deus, então nós não vamos experimentar essa cura. E se nós continuamos pecando habitualmente contra Deus, conscientemente, isso significa que a dosagem de graça que nós temos usado na nossa vida não tem sido o suficiente. Não tem sido suficiente. E eu me escandalizo quando nós, humanos, trocamos coisas pequenas e baratas pela graça de Deus. Nós rejeitamos a graça para ficar com alguns pecados, colecionamos pecados, temos prazer em colecionar pecados, e repito, parece que não conseguimos viver sem ele, então um dia, se nós não nos arrependermos, finalmente seremos destruídos com o pecado. E não é isso que ninguém quer. Quem quer ser destruído? Se a pessoa tiver uma mente sã, ela vai querer essa graça. Procure não entender no sentido de poder explicar o que é a graça, mas procure entender dentro de você os benefícios que ela te faz. Ore sempre a Deus, adore a Deus, medite muito a Deus, converse muito com Deus sobre esse assunto, peça para Ele te esclarecer nesse assunto, peça para que Deus te encha de graça. Nós devemos ser um reservatório grande da graça de Deus dentro de nós. Nunca devemos viver de uma maneira escassa, sabe? Viver de escassez da graça, de forma alguma. Devemos nos encher dela. Devemos estar de tal forma preenchidos dela que o pecado não tenha lugar em nossa vida. Que todo o mal não tenha lugar em nossa vida. Que o próprio diabo não tenha lugar em nossa vida. Que nós não venhamos a dar espaço para que o inimigo, de alguma forma, afete a nossa vida. Que possamos pensar sempre nesse Deus abundante, nesse Deus grandioso, nesse Deus que nos proveu esse remédio milagroso chamado graça, que só Ele tem para nos dar. A graça é um dom de Deus. Nós não podemos pensar que a graça pode ser achada em Maria, por exemplo. Muitos falam,
Ave Maria cheia de graça, né? Ela não é cheia de graça, a graça é um dom de Cristo, tá ok? Maria, quando esteve aqui na Terra, viva aqui como um ser humano, ela recebeu a graça de Deus. Tá? Então, quando vocês têm que entender como Maria cheia de graça, quer dizer, cheia da graça de Deus. A graça não é dela. Ela não, a graça é um atributo divino. E ela é um ser humano. Okay? Então, nós temos que ir direto à fonte, diretamente a Cristo, para que Ele comunique essa graça em nossa vida, que nós possamos ter prazer em fazer tudo aquilo que lhe agrada. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, vamos falar muito e muito mais sobre esse assunto com o decorrer do tempo, pela graça de Deus. Então não perca nada, não perca nossos vídeos, ok? E ore para que esse trabalho possa crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.